Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro. Vamos lá para mais um dia de pregão, sempre com aquele cuidado que a sexta-feira merece. E antes, já se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha, faça com que a gente chegue aí em mais investidores. Isso dá uma força enorme para o canal, ainda mais agora no começo. Certo? Cheguei um pouquinho atrasado, já abriu aqui o dólar, já abriu o índice também. O dólar ontem, se a gente olhar no diário, ele seguiu aqui caindo, tá? Veio romper mínimas anteriores. Eu só vejo agora um suporte forte no dólar lá ali nos 4,80, tá? É o suporte que eu vejo. Claro que não vai para lá direto, né? Pode ser que ele faça alguns repiques, né? Então vamos ver como é que ele vai se comportar. E o índice, né? O índice continuou subindo ontem, né? Rompeu máximas anteriores também, rompeu 115 mil, né? E hoje também normal que faça um repique. A gente pode ver que nessa subida toda aqui ele ainda não voltou na média de 20, tá? Então também não seria nada de anormal ele voltar na média de 20 para depois continuar o movimento de alta, certo? Então vamos lá, já abriu, o índice abriu aqui com esse gap de praticamente 1.000 pontos, e o dólar abriu com esse gap de uns 27 pontos também. Então vamos ver agora se algum deles deixa oportunidade. Os dois abriram com esses gaps e estão indo buscar as médias de 200. O índice inclusive já bateu, já rompeu a média de 200, agora está se segurando um pouquinho para baixo dela. O dólar foi ali, bateu na região da média e agora deu uma segurada. Então vamos ver, né? Vamos ver se o dólar continua esse movimento de alta, fazendo um repique, e se o índice continua esse movimento de baixa, também fazendo um pullback. Certo? Falta 1 minuto e 20 aí para terminar o candle. Assim que ele der uma oportunidade para a gente entrar, a gente volta. Bom, pessoal, ele foi lá, bateu na região da média de 200, desculpa, e está segurando. O que eu vou fazer? Vou botar uma ordem meio ponto aqui abaixo desse candle, tá? Ele fechou ali a mínima 5,065, tá? Botei uma ordem ali abaixo, pegou minha ordem. Agora vamos ver se ele vem dar uma estourada e anda 5 pontos aqui para baixo. Tá vendido aí no dólar. Vamos ver se ele anda esses 5 pontinhos. Tá andando aí 2,5 pontos, a gente pode proteger. Andou 1,5 ponto, 2 pontos. Vamos ver se ele dá uma estouradinha ali. Agora voltou tudo. Vamos aguardar. Estamos vendido aí no dólar, tá? Para ver se ele faz esse pullback. Pode ser que ele até volte um pouquinho mais, tá? Mas como ele ainda não bateu na média de 200, pode ser que ele queira bater ainda na média de 200. Então vamos ver se ele dá esses 5 pontos, a gente cai fora, né? Agora está andando um pouquinho contra, mas está bem brigado aqui nessa região. Vamos ver se ele vai ali e nos dá os 5 pontos. Andou a 3 pontos, podemos proteger aqui, a gente já não perde mais na operação. Tá? Ou nos tira com meio ponto, ou nos tira aqui nos 5 pontos, que é o nosso gain. Tá ali nos 2,5 pontos, 3,5 pontos agora. Agora 4,5 pontos. Aí, 5 pontos, maravilha. Tá? 5 pontos já no dólar. Começamos bem aí o dia, sexta-feira. E o índice aqui segue descendo, né? Nada de fazer um repique, um pullback aqui, segue descendo. Então vamos ver, vamos aguardar. Parece que a força vendedora está maior. Então segue descendo. Vamos ver se a gente pega esse índice aí na descida também. Ou se ele vai fazer um pullback mais forte ali, né? Porque ambos têm o gap, não quer dizer que seja regra fechar o gap, né? Podem subir. O dólar aqui pode subir o quanto quiser sem fechar o gap. Pode fechar o gap daqui a um mês, né? E o índice é a mesma coisa, não é necessário que ele volte para fechar o gap. Ele pode continuar descendo aqui, mantém o gap aberto e vai fechar o gap daqui em um mês também, né? Então, não é via de regra isso. O índice agora, ó, rompeu a média de 200, agora a média de 200 está servindo como resistência. A gente vê que ele tem dificuldade agora de romper. Precisaria entrar uma pressão compradora aí forte, né? Bastante volume para ele romper. E o dólar
o dólar vindo para romper a mínima aqui. Se romper a mínima, dá um sinal que talvez ele venha assim para fechar aqui o gap. Tá? Mas vamos aguardar ambos. O dólar aqui a gente já está com 5 pontos. Vamos ver se o índice aí nos deixa uma oportunidade para a gente entrar. O índice veio, o dólar veio, conseguiu romper a mínima do dia. Tá? Vamos ver se ele vem aqui buscar agora a média de 20, quem sabe também o fechamento do gap. E o índice agora ele rompeu a média de 200, né? Fez esse candle azul, foi lá, parou de novo na região da média e voltou tudo para baixo. Tá? Então, mesmo fechando aqui, a gente não compra justamente por causa da média de 200. Né? Se for a média de 20, até dá para pensar, né? Mas mesmo assim com cuidado, mas a média de 200 ela é mais forte, tá? É a média mais forte. Então a gente segue a regra, tá certo? Vamos aguardar. Assim que um der uma oportunidade, a gente retorna. O índice agora vindo romper a média de 200. A gente até poderia pensar numa compra aqui, só que daí o stop teria que ser bem longo, porque o stop teria que ficar abaixo da mínima do dia. Tá? Então ficaria um stop um pouquinho mais longo. Tá? Só que agora ele está voltando um pouco, vai fechar exatamente na média, né? Daí já desconfigura. Tá? Eu já não compraria aí, justamente por causa da média. Né? Ele pode ter batido aqui e agora querer voltar a fazer o movimento de baixa. Tá? O dólar a mesma coisa, o dólar agora voltou para cima, né? Pode querer vir de novo bater na média de 20, de 200. Tá? Então tá bem lateral aqui o dólar. Tá? Se ele vier bater na média de 200 ou se vier romper a máxima do dia, também fica um movimento aí bem lateral. Tá? Se bem que a gente pode pensar como ontem, né? Se nós pensarmos que o gap foi um candle, tá? A gente imagina que esse aqui seja um candle azul. Ele veio, fez esse movimento de alta, né? Continuou o movimento de alta e agora fez aqui um pullback. O pullback daria exatamente nas regiões ali de Fibonacci. Tá? Se nós traçarmos aqui, ó, do fundo até o topo, o pullback deu exatamente aqui nas regiões de Fibonacci, passou um pouquinho dos 50 e ficou acima, né, um pouquinho acima dos 61,8%. Então ele pode estar fazendo esse movimento, agora fez um pullback e agora continua a puxar lá para cima, né, se ele vier e romper a máxima do dia. Então a gente também pode cuidar, que pode ser que ele tenha feito esse tipo de movimento. Vamos ver o índice lá, se o índice conseguiu romper. Agora sim, rompeu com mais força. Então, quem comprou deixaria aquele, como eu falei, o stop abaixo aqui da mínima. Daria um stop um pouquinho mais longo. Mas a princípio ele está indo para romper. A gente tem que ver se ele vem e rompe a máxima aqui do dia. Para daí, quem sabe, ir lá para cima também. Por enquanto vamos aguardar, estamos bem, estamos com 5 pontos no dólar. Vamos esperar uma oportunidade aí melhor. Fechou mais um candle. Né, o índice subiu, voltou aqui na média de 200, fechou ali praticamente na média de 200, né, agora ela servindo como suporte. Então agora, se o índice fechar agora positivo, eu compro aqui sim esse índice, para ver se a gente consegue trazer ele aqui para cima. O dólar foi lá, ó, de novo, bateu na região da média de 200, deu uma segurada, né, como ele deixou sombra aqui, deixou sombra nesse, agora vindo um pouquinho para baixo. Então o dólar também pode ser que queira dar uma puxadinha para baixo. Vamos aguardar. O índice agora tentou subir e não conseguiu. Então essa região da média é complicada por causa disso. Vamos ver se ele dá uma estourada aqui para cima, vir fechar aqui para cima. O ideal seria que fechasse rompendo esse topinho que ele deixou. Daí seria melhor ainda. Se ele fechasse para cima aqui desse topinho, seria melhor ainda para comprar. Se ele continuar para baixo, daí a gente precisa que ele rompa agora essa mínima, tá? Para continuar o movimento de baixa. E a gente fica de fora, fica aguardando uma oportunidade melhor, porque agora os dois estão bem de lado. E andar de lado aí para nossa estratégia não funciona muito bem. Então a gente vai aguardar e espera um pouco. Mais um candle que fechou, né? O índice acabou vindo para baixo mesmo. O dólar puxou aqui também, foi lá, bateu de novo na média de 200, deixou sombra, né, fechou esse candle, agora fechou um candle negativo, né? Agora puxando lá para ir bater de novo na média de 200. Só que como ele tentou subir, parece que ele está tentando subir e não consegue,
tá? Porque aqui no índice, o índice está rompendo a mínima, tá? O índice veio romper a mínima do dia. Então vamos ver como é que ele se comporta agora, se vai ser um falso rompimento ou se ele vai romper com força. Porque ele pode romper e agora puxar lá para cima. Daí caracterizaria aí um falso rompimento. O dólar... o dólar está meio de lado. Vamos aguardar uma oportunidade melhor. Até pensei em vender o dólar, como ele tentou subir aqui e não conseguiu. Pensei em vender o dólar agora que ele voltou. Mas vamos aguardar. Olha, pessoal, acabei não fazendo aquela venda. Pensei em vender aqui quando ele tentou subir e não conseguiu. Pensei em vender aqui. Acabei não vendendo, porque ele está bem lateral, então está bem complicado. Mas ele andou. Ó, teria dado aí já 5 pontos. Chegou a andar até 7,5 pontos. Tá? Acredito que pode ter feito aqui um topinho duplo. Tá bem na região da média de 200. Pode ser que agora o dólar venha para fechar o gap. Tá? Vamos aguardar. E o índice ao contrário do dólar, vem rompendo as mínimas, fazendo fundos mais baixos que os fundos anteriores. Mas nesse rompimento ele está deixando muita sombra, então pode ser um falso rompimento. Agora fechando um candle azul. Tá? Vamos ver como é que ele vai fechar. Agora perdeu um pouquinho da força compradora. Mas eu estou acreditando que o índice talvez dê uma puxada lá para cima também. Tá? Vou ficar de fora, tá? Por causa da média de 200. Prefiro que ele passe a média de 200, depois faça um movimento de pullback para nós entrarmos, tá? O que eu gostaria que ele fizesse? Eu gostaria que ele fizesse esse movimento, depois voltasse aqui na média de 200 e daí sim fizesse esse movimento. Eu entraria nesse movimento para daí tentar levar o índice lá para cima, tá? Caso ele faça isso. Então vamos aguardar. Aqui a princípio ele rompeu a mínima, tá? Tá brigando aqui na região da mínima, Então essa região aqui virou uma resistência. Aí ele tá brigando nessa região. Então a gente aguarda. Espero ele tomar aí uma decisão, se ele vai vir para romper aqui a média de 200. Se vai ganhar mais força. O ideal seria que, como eu disse, rompesse esse topinho aqui que ele deixou, para daí sim nos deixar aí uma oportunidade para entrar. Enquanto isso a gente aguarda. Já temos aí os 5 pontos no dólar. Olha, pessoal, o movimento que o índice fez, a princípio estaria um movimento de queda, mas olha como ele chega aqui nessa parte e ele não consegue romper. Ele até fez um rompimento aqui, mas dá para ver que foi um rompimento falso, porque ele não conseguiu romper aqui com força. Tá? Ele fez um rompimento, voltou ali para cima, agora está vindo tentar romper de novo. Tá? Agora sim, se ele romper com força, vier para baixo, daí sim pode se caracterizar um rompimento. Mas esse rompimento aqui a gente já deu para confirmar que foi um rompimento falso. Agora vamos ver se ele deixa a sombra aqui de novo, ou se ele consegue romper essa mínima. Tá? Se ele não conseguir romper essa mínima e fizer um candle azul, a gente pode pensar numa compra aí sim, para levar lá para cima, porque é uma região aqui que ele não está conseguindo ultrapassar. Tá certo? Então vamos ver como é que está se comportando o dólar. O dólar também batendo ali agora na região da média de 20, tá? Com dificuldade de passar. O ideal seria que ele viesse e rompesse a mínima do dia. Foi aqui no 5,045,50. Tá? Seria o ideal que ele viesse e rompesse ali. Agora fechou um candle azul. Pode ser que ele queira voltar lá na média de 200 de novo. Seria mais 11 pontos lá para cima. Mas como ele está lateral, vamos ficar de fora, vamos aguardar. Vamos ver como é que os dois aí se comportam. Ó, o índice não conseguiu naquele candle de antes romper. Vamos ver agora se nesse candle ele rompe. Olha, pessoal, até conseguiu romper aqui, mas rompeu por 5 pontinhos. E já voltou, indo lá para cima. Então, não demonstrando força aqui para romper. Então a gente
Fechando agora um candle azul. Eu vou comprar esse índice, estou comprado no índice. Tá, vamos ver se ele vem e anda aqui. Botar para baixo 150 pontos. Seria embaixo ali da média de 200. Vamos ver se ele consegue dar essa puxada ali. Tá andando ali um pouquinho a nosso favor. Vamos ver se ele consegue andar aí com um pouquinho mais de força. Tá? Tem que cuidar que aqui ele deixou bastante sombra, né? Então tem bastante pressão vendedora aqui nessa região. Vamos ver agora se ele consegue dar uma puxada um pouquinho mais forte e pegar lá nos nossos 150 pontos. Tá? O dólar segue puxando para baixo. O dólar rompeu agora a média de 20. Então segue puxando para baixo. Parece, né, que vem aqui para fechar o gap. Tá? Então vamos imaginar que o índice também vai lá para cima. Quem sabe para fechar o gap. Tá? Vamos ver se a gente acerta o time. Né, três vezes já, né? Aqui ele fez um fundo. Ele veio, tentou romper o fundo, rompeu por pouco e voltou para cima. Aqui ele rompeu por 5 pontinhos e voltou para cima. Então vamos ver se agora ele dá essa puxada até a média de 200 lá de novo. Agora andando um pouquinho contra, 10 pontos, 20 pontos. Vamos ver se entra pressão compradora. Né? Tem que entrar volume comprador aí também, para ele dar essa puxada lá para cima. Tá andando ali um pouquinho, 60 pontos. Quem quer pode proteger, porque ele pode querer voltar assim aqui para baixo. Tá? Então proteger aí no 0 a 0. Vamos ver se ele dá uma estouradinha lá para cima. A gente garantiria ali 150 pontos. Ainda 80 pontos, 85. Vamos fechar aqui, né? Vamos garantir. Não perdemos mais na operação. 110 pontos. Vamos ver se dá para garantir aqui 100 pontos. Não, ele voltou, né? Vamos ficar aqui nos 10 pontinhos. Não perdemos mais. Ou ele vai lá e nos tira com 150, ou nos tira aqui com 10. Tá? Vamos ver se ele dá essa puxada. Ele ainda não conseguiu romper esse topinho aqui. Tá indo agora lá para romper. Vamos ver agora se dá para deixar no 100. Estrangularia muito, né? Ele está quase lá no 150. Vamos garantir aqui 100 pontos. Tá? Garantimos 100 pontos. Ou nos tira com 150, ou nos tira agora com 100. Tá? O trade aí já foi vencedor, maravilha. Agora vamos ver se ele ganha um pouquinho de força para ir lá no 150. Tá no 125, 130, 140. Aí, maravilha, 150 pontos no índice. Mais um trade vencedor. E vamos ver como é que está o comportamento do dólar. Segue dando uma puxada ali para baixo. Tá? Falta pouco ali para ele fechar o gap. Falta aí uns 15 pontos. Não é muito, tá? Para ele ir até ali e fechar o gap. E o índice agora passando essa média de 200. A média de 20 está junto. Ele ganha mais força ainda, porque as duas médias estão juntas. Mas rompendo as duas, ele tem todo esses 1000 pontos aqui para andar, que seria o fechamento aí do gap. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vou parar por aqui. Hoje é sexta-feira, vamos com cuidado. Temos 5 pontos no dólar, 150 pontos no índice. Vamos com cuidado hoje para não devolver o que a gente recebeu aí na semana, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha. Tá? A gente agradece um monte, isso dá uma força enorme para o canal. E vou deixar aí na descrição os links para quem quiser mais informações sobre estratégia. Vou deixar o link do Telegram, tá? Pode entrar lá, a gente responde. Vou deixar também aí o link do nosso Instagram, para também entrar lá e dar aquela força, tá certo? Um abraço a todos aí, um ótimo final de semana e a gente se vê de novo na segunda-feira.